Numa outra situação, imagina que você voltou para casa e você começa a notar um comportamento muito esquisito da sua mãe. Ela não lembra de coisas que você remenciona do passado, ela não faz o arroz piemontese para você, ela faz bife de fígado, que é um negócio que eu odeio, e fala que é seu prato preferido. Então, ela começa a se comportar de uma maneira muito esquisita comparativamente com a sua mãe, né, verídica, autêntica. Então, isso pode sugerir que ela está ligada, aquele corpo que aparece a sua mãe está ligado a uma outra alma. Então, se fosse diferente, seria evidência de que não é a mesma alma. Mas se for igual, se a personalidade se mantiver a mesma, a gente não tem uma boa razão para achar que é a mesma pessoa. E que elas compartilham a mesma alma. Isso que é mais importante. Que é a mesma pessoa, você poderia até achar se o critério fosse outro. Agora, que é a mesma alma, eu não tenho uma boa razão para achar isso. Ou seja, ouvinte, pode ser uma alma que é qualitativamente parecida, se manifesta de uma forma parecida com a alma da minha mãe, mas é numericamente diferente, porque é uma alma, a gente não teria como saber. E olha que doideira, se esse corpo estivesse se comportando de uma maneira consistente, né, igual, parecida ou muito próxima, ele poderia até ter várias almas ligando a ele no decorrer do tempo que a gente não ia perceber, porque a única coisa que a gente pode perceber é esse comportamento. Talvez o mundo físico seja um MMORPG, né, Rodrigo? Um Warcraft. E toda noite uma alma diferente faz download no seu corpo. E a graça para essas almas é fingir que ela é você, que ela é a mesma pessoa. Essa é a diversão deles. Você Ela teria não ser como saber? descoberta, né? Você teria como saber se for só a alma o critério? Possível. E aí, Rodrigo, pior, imagina que você tá possuído. E aí, eu tô aqui, eu sou fiel a Padre Camilo, e mesmo ele já não sendo mais o padre da paróquia do Fagner, se eu ficar sabendo que alguém tá possuído, eu vou chamar o Padre Camilo e ele muito rapidamente vai expulsar o demônio do corpo dessa pessoa. Agora, imagina que esse demônio com medo, esse demônio que tá possuindo o Rodrigo, com medo de ser expulso, exorcizado, o que ele faz? Ele começa a imitar o Rodrigo. Ele começa a fazer as gracinhas que o Rodrigo faz, ele começa a fazer as edições que o Rodrigo faz, ele começa a dar amor e carinho pro Quixote pra Pampam igual o Rodrigo faz. Por quê? Porque eu, olhando de fora, não vou ter como saber que esse que está controlando o corpo do Rodrigo não é o Rodrigo, mas um demônio, o capiroto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter como chamar o Padre Camilo, Rodrigo? Não vou. Porque a gente não vai ter como saber, né, qual é a identidade da alma que assumiu aquele corpo, uma vez que a psicologia e o comportamento está igual. Tentando se safar de mais essa berlinda que a Gretchen coloca ele, o Miller propõe o seguinte: essa correlação entre alma e uma psicologia específica, eu estabeleço em relação a mim primeiro, e aí eu estendo ela aos demais seres humanos por semelhança. Então, eu todos os dias eu acordo e eu sei que eu sou a pessoa que estava aqui ontem. Então, ontem eu fui dormir, hoje eu acordei, então essa continuidade psicológica persistiu. Então, se isso vale para mim e eu tenho uma alma, então vale o mesmo para todo mundo. Então, se o Rodrigo se comporta da mesma forma, é o Rodrigo, não é o capiroto. Só seria o capiroto se ele se comportasse de maneira diferente, se ele começasse a falar línguas e girar a cabeça dele e vomitar. Louco. Esse argumento a gente chama, ouvinte, de argumento apodítico, né? É autoevidente. Então, assim, é muito difícil e muito ilógico você falar que você não tem essa certeza de que você é o mesmo você de ontem. Então, como é uma autoevidência para você, você estende isso para os outros. A Gretchen, fazendo a filósofa, ela fala: não, beleza, Miller, você tá certo. Se eu aceitar que, por definição, eu tenho uma alma. Porque a única coisa que o Miller provou é que eu tenho uma continuidade psicológica. Eu não sei se essa continuidade psicológica, no meu caso, implica numa continuidade de uma alma, que implica, por semelhança, na continuidade da alma de todo mundo. Eu não sei isso. Isso ele assumiu. E tendo assumido, a gente voltou para o início. Eu não posso mostrar isso. É indemonstrável e a gente pode ter essa troca de almas que você já citou aí, que seria impossível de perceber através do comportamento. Isso é diferente de você ter uma religião que te diz que tem uma alma, né, Rodrigo? Porque o conhecimento de natureza religiosa, ele tem uma base revelada. Então você acredita que uma certa escritura, um certo profeta, ele trouxe uma verdade de fé revelada através dessa manifestação religiosa específica,
Isso é diferente de você argumentar logicamente a existência ou não dessa alma. Confere, Rodrigo? É pior ainda, né? Porque a alma, como ela não tem uma extensão material, essa ideia de que a alma respeite os limites físicos do corpo, ela também não faz sentido, se você parar para analisar, né? É totalmente possível a gente imaginar que a alma está aí flanando pelo ao redor, controlando o corpo, mas que misturada com outras almas, dando rolê aí pelo mundo espiritual. Exatamente, a gente pode estar numa grande suruba de almas aqui agora, tá tudo misturado, a minha alma tá atravessando o seu torso e a sua alma tá atravessando o teto, uma loucura do cacete. Mas esse problema que a Gretchen colocou não está restrito só às crenças sobre a morte dela e sobre eu e você e lembrar da sua mãe, não, é pior. É, porque você vai colocar em discussão, a sua continuidade. Então imagina o seguinte, aquela prova super difícil que a gente fez do André Gaio, Indivíduo, Cultura e Sociedade, tu lembra disso aí? Que a gente foi mal pra caramba. Então, assim, qual é a Lembro. garantia que eu tenho que fui eu que fiz aquela prova? Então, aquele desastre da minha nota tem que se remeter a mim ou não tem? Se você não tiver essa continuidade, essa certeza da pessoa, da identidade ser fixa, fica muito difícil, inclusive, de você se responsabilizar pelas coisas. Porque eu não sei se foi outra alma que fez a prova. Eu posso até dizer assim, não, não, eu fui, estava lá, eu lembro de ter feito a prova. Mas qual evidência eu tenho de que era a alma que está aqui agora que fez a prova? Porque todo mundo concorda que responsabilidade e punição só faz sentido eu dar à mesma pessoa. Então, se o Rodrigo roubou, o Rodrigo é punido. Se o Rodrigo tirou 10, o Rodrigo merece passar de ano. Então, como é que eu sei que aquela alma que fez a prova é a alma que está aqui agora para colher os frutos? Eu não tenho evidências disso. Então, se for assim, a teoria da alma, ela tiver essas consequências, você não deve receber crédito pela nota ruim nem pela nota boa, e fica muito difícil você estabelecer essa correlação entre identidade e as suas ações e seu comportamento psicológico. Porque tudo que as pessoas poderiam apontar para te mostrar que você estava lá, que você fez a prova, Rodrigo, é você fisicamente. Então eu poderia falar, Rodrigo, mas eu te vi lá, você estava com aquele tupetinho, você estava com a Aí você camisa vai de falar: time, você viu meu corpo, você não viu minha a alma. minha alma, eu não sei. Então, se você achou esse papo tudo uma loucura total, você está negando a possibilidade de você trabalhar a identidade como a alma. Então, você está precisando de uma nova teoria da identidade pessoal, que é o que pode vir por aí já já. E aqui termina a primeira noite, Rodrigo, a Gretchen não está convencida de que ela vai continuar existindo. E aí eles vão embora e ela vai dormir, descansar. Com a seguinte conclusão: a alma, enquanto conceito de identidade pessoal, ela é filosoficamente irrelevante. Por quê? Porque em outros argumentos, né, você pode usar dimensão ética, né, igual Kant, você pode usar a questão do conhecimento. A existência do conhecimento é uma evidência de que você tem uma alma, como a gente viu lá no Mênon do Platão. A existência de conhecimento é evidência de que existe uma alma, lá no Mênon de Platão. Então, em outras dimensões, você poderia usar outras coisas como evidência. Só que sem essa distinção bem clara, como é que você poderia usar ela? Você não poderia, porque foi como o Rodrigo disse mais cedo, sem a alma, sem usar a alma, eu consigo resolver usando só a memória, não é? Consigo tentar melhor, porque Uhum. a memória tem aquilo que a alma não tem. Continuidade. E é visível, né? E Testável. é demonstrar. É, Na filosofia, a gente tem vários argumentos sobre a existência da alma, como eu falei no bloco anterior. Inclusive argumentos que passam por você demonstrar outras coisas. Então, eu demonstro que existe certo e errado, eu demonstro que existe conhecimento e uso ordem no isso, universo, né? ordem no universo, e uso isso para mostrar que deve existir uma alma. Temos então até o próprio argumento, né, nas meditações de Descartes sobre o cogito. Exato. E aí, será que esses argumentos todos já não servem como evidência da identidade pessoal também? Num primeiro momento, eu acho que a gente pode dizer que sim, mas essa identidade pessoal ela é algo mais específico do que um argumento geral sobre alma, né? Então, essa subjetividade, as funções que essa subjetividade tem perante a realidade, ela vai ter que ser uma demonstração um pouco mais complexa do que só a alma. Inclusive, Rodrigo, tem um filósofo contemporâneo, acho que chama Huemer, alguma coisa assim, que ele é ateu, mas uma dos esforços filosóficos dele é demonstrar que a alma existe, e outro é demonstrar que nós somos imortais,
Só que o conceito de imortalidade não está relacionado com o conceito de alma. Tu acredita num negócio desse? Não mesmo. Ele vai Eu tô, provar então, se tudo der certo, ele vai provar que nós temos alma, que nós somos imortais, mas que mas alma as e duas emoção não tem coisas a não, ver nada. não têm a ver uma com a outra. E ele Eu tô também não tentando. é religioso. Fantástico. Não, não, ele é completamente ateu. E, inclusive, ele também tenta provar o ateísmo, mostrar que Deus não existe. Uhum. Então, eu tô lendo os artigos dele, tentando fazer esse nexo aí, porque eu achei interessantíssimo, né? Mas, Curioso, curioso. loucura, Será que é um curioso. conceito de alma aristotélico, assim, de uma energia? Que aí Vamos pode ver, ter vamos, energia, mas ela não perdura? Pode ser. vamos ver nos episódios do futuro. Sim. E aí, como vocês viram, ouvinte, só por esse último filósofo que eu falei, isso aí dá pano pra manga, a gente vai revisitar o Fedon, o Crichton, são diálogos que podem sozinhos ser um programa já do Não Precisa Copiar. Mas aqui a gente vai ficar restrito ao Perry. Então, dentro dos argumentos apresentados, realmente a alma não funciona como conceito, que é diferente de uma verdade revelada na fé. Aí é outro tipo de conhecimento, outro rolê, e é diferente ainda de evidências científicas, que, como por exemplo a galera do NUPS está lá tentando desenvolver. E também aqui a gente citou só as conclusões, né, dos personagens do Perry, né, do autor do nosso texto que a gente está trabalhando aqui. Mas existem outras evidências contra a existência da alma. A teoria da alma, ela parte do ponto de que a alma é uma coisa imaterial que é a residência da nossa consciência e da nossa mente pensante. Quando a gente lá antigamente achava que o cérebro ele era uma grande esponja que passava o ar assim para refrescar o sangue, para o sangue voltar a circular, essa ideia de que existia algo fora do corpo que mantinha o corpo era uma ideia boa, né? Uma ideia interessante. Sim. Mas hoje, né, as teses sobre o cérebro evoluíram e o nosso conhecimento sobre o cérebro evoluiu a ponto de nós termos muitos neurocientistas, né, que vão defender que a gente não precisa mais do conceito de alma, né, ele é um conceito, é uma abstração, da época que a gente não tinha ciência suficiente, e que o cérebro sozinho ele consegue explicar tudo que acontece na nossa consciência. Ele é essa identidade pessoal que a gente está buscando e que se buscou no corpo, depois se buscou na alma, e que agora a gente encontrou que seria no cérebro. E se esses neurocientistas estiverem certos, a ideia de alma, então, não pode ser a residência da consciência, que ela já está no corpo. E muito pelo contrário, né? Na verdade, esse 1,5 kg aí de cérebro que a gente tem, de circuitos neurais complexos, compostos de mais de 100 bilhões de neurônios, é ali que está a chave para a gente entender o que é identidade pessoal. Só que aí, se a gente colocou de volta a consciência no cérebro, a gente voltou para o episódio anterior. A gente perdeu o critério metafísico, voltou para o critério corpóreo, e aí vamos voltar para o começo desse episódio, navio de Teseu. Se o corpo é como o navio, está sempre renovando a sua matéria, a solução que a gente tinha para o paradoxo da mudança do navio de Teseu era a alma, porque aí a alma encarna no corpo, é o piloto controlando o navio, e aí onde está a alma eu sei que é o navio de Teseu. Sem a alma, eu volto para o mesmo problema, não consegui resolver o problema. Então, nem a teoria do corpo funciona, nem a teoria da alma funciona. E esse cérebro, ele é uma, digamos assim, uma máquina, né? Então, o meu cérebro do Pedro tem qualidades numericamente diferentes, qualidades idênticas, né? E aí, a partir do cérebro também, como é que você reconhece uma pessoa? Você vai precisar de um suporte de outra coisa para estabelecer essa conexão. E aí, essa ideia de continuidade psicológica que a gente pode chamar de narrativa do eu, memória, vão ser as explorações mais recentes aí nesse debate da identidade mais recentes, né, Rodrigo? Do Locke Uhum. para cá. De É, e, é, 1600. e é isso que a gente vai explorar nos próximos episódios. Fantástico. Se você gostou do nosso episódio de hoje, você clica aí, se inscreve, envia para o pessoal, curte o nosso material e vai lá dar um confere nos 2 episódios que a gente já lançou sobre isso. O episódio de hoje foi isso e a gente vai agora para as indicações. Então, o Rodrigo recomendou aí ao longo do episódio Boa Noite, Mãe, né? Que é um filme de suspense, terror. O que mais você tem aí nas mangas, Rodrigo? Rapaz, a gente estava falando desse negócio de uma alma tomar o seu corpo, o capiroto tomar o seu corpo. Eu me lembrei de um filmaço que não tem nada a ver com isso, mas vou indicar mesmo assim, que é A Outra Face, do Travolta com o Nicolas Cage, que um troca de face com o outro. Um é um bandidão, o outro é o policial, e um vai viver na casa do outro.
É maravilhoso esse filme. Você está fazendo uma cara que você não assistiu. Você devia muito ver. Maravilhoso. Clássico dos Esse anos filme é bom. 90, de sessão da tarde, vocês precisam ver. E aí, sabe qual é o tema ali? Que a identidade pessoal é a forma como você se comporta, porque um começa a representar o outro, e aí ninguém nota. Acha meio estranho o comportamento a princípio, mas depois acha que é a mesma pessoa. Eu quero recomendar vários filmes sobre alma. Então, primeiro, clássico espírita nacional, Nosso Lar, que fala aí sobre a passagem, a reencarnação, a ressurreição. Segundo, O Exorcismo de Emily Rose, filme de, de um filme que parece um filme de terror, mas na verdade é um filme policial e discute justamente isso. Se a menina está se comportando como uma possuída, será que tem outra alma atuando ali? Ou será que é simplesmente uma pessoa que tem um problema e o padre foi negligente? E aí, dois filmes recentes que eu vi. Um é A Medium e o outro é o Fala Comigo. Na Medium, você vê também um caso de possessão, só que é um filme feito no Oriente, então é uma dinâmica completamente diferente dos exorcismos que a gente está acostumado aqui, Igreja Católica, cristianismo. E esse Fala Comigo tem um negócio legal que os espíritos, como eles se manifestam numa pessoa, num corpo que está segurando uma mão, eles fingem para poder ganhar a atenção das pessoas. Eu me passo por outra pessoa. Então, o Rodrigo, alguém morreu da família dele, o Rodrigo quer falar com essa pessoa. Aí o espírito entra ali e se finge de ser aquela pessoa, porque ele se alimenta ali da energia do Rodrigo. Então, esse negócio da alma se manifestar e ser ou não parecida. É bem interessante. 4 filmes excelentes. Eu tenho um outro também que em PTBR é O Universo no Olhar, mas é I Origins em inglês, que é um filme que tenta fazer uma síntese, né, entre a tese da alma e a tese do corpo, porque ele acredita em reencarnação, então ele defende a tese que a alma reencarna, mas os olhos, eles guardam uma certa digital, uma certa identidade. Então, se você pesquisar pelos olhos, você consegue reencontrar quem é o Einstein, quem foi o Hitler, quem foi pessoas do passado, porque a configuração dos olhos vai ser a mesma configuração daquela vida passada dele. Então é um filme interessante também sobre isso, Curioso. que discute essa Interessante. questão. É isso, Rodrigo. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Fica aí Então é um isso. abraço para os nossos ouvintes. Um Tchau, abraço, tchau. adeus, tchau. Sabe o que você me lembrou esse diálogo aí? Aquele diálogo, qual é o do Sócrates, que ele tá preso e que o cara vai lá e fala: Vambora, pô, já subornei geral, vamos partir. Ele fala: Não, você precisa me convencer que é moral ir embora daqui. É qual? É o. Sim. Esqueci o nome desse. É o Fedon. Não, não é. Não, o Fedon é de que ele já morreu, né? O Crátulo, então. Fala. Na Crátilo? Acho que não, hein? Pô, tô com o Google aqui, cara. Peraí. Observem aí É, minha testa com entradas de calvície. que aí, em vez da Gretchen estar vivendo a porra da vida dela que tá acabando, ela tá batendo papo aí com esses brother e enchendo o saco. Igual o Sócrates lá que devia rapar fora. Criton. Criton. Isso aí, Criton. É o Fantástico. diálogo Criton. Ah, cara, mas ao mesmo tempo, quantas vezes você, como professor de filosofia, que nem é um grande filósofo como a Gretchen era, se divertiu, tirou um barato só discutindo coisas, problemas A diferença é filosóficos, que eu não tava questões. morrendo e nem ia ter que tomar cicuta no dia Ah, seguinte, né? me desculpa, sua esposa é uma estudante de filosofia também. Em breve será uma Uhum. pesquisadora de filosofia. O seu único filho Ela vai ficar muito vivo. feliz de saber que ela tá no mestrado e não é uma pesquisadora ainda. Ah, aqui no Brasil não é um trabalho, né? É um estudo. É considerado. Não sou eu Verdade. que Nem o tô. doutorado. Eu Nem o não tô doutorado. criticando ela. Eu não tô criticando ela. Eu também sou um estudante, né, por essa definição. Você só seria um trabalho quando você entrasse. Aqui no Brasil, tá, ouvinte? Porque em outros países aí, ela já estaria tirando a aposentadoriazinha dela, já teria um contratinho para ela poder ter segurança da vida dela. Mas isso é uma questão para outro programa, né, Rodrigo? A economia dos cérebros. Fazer esse episódio aí, você que tá viciado em falar de economia. Seu único filho é um cachorro que não poderia, né, te abraçar, brincar com você e até o fim da sua vida, se bobear, já faleceu. Seus amigos, também a maioria são professores de filosofia. Então eu te pergunto, o que você vai estar fazendo no seu leito de Na leite de morte? morte. O que você vai estar Realmente. fazendo? Eu imagino que Realmente é você vai estar complexo. discutindo o conceito de se os juros diminuem o orçamento ou não, libera recursos para reconstruir o Rio Grande do Sul ou não. Eu imagino que você vai Como estar Frederico Krepp. discutindo se a alma
existe ou não, se você pode acreditar, você pode dormir o sono eterno, tranquilo, sabendo que a alma existe porque você demonstrou pela razão. Para mim, tá claro que isso aqui é o nosso futuro. É, fantástico. Que triste. Pra piorar, eu vou entrar pra vocação adulta, então você vai ser a Gretchen nas últimas, e eu vou É. ser o Sam Miller, vou ser o sacerdote que vai estar ali na beirada do sua Por cama. que você tá achando que você vai viver mais do que eu? Eu só tô fazendo uma analogia com o diálogo.